Na língua inglesa tem 5 usos diferentes pro ing. Você sabe quais são eles? O ing, ele pode ser um gerund, ou pode ser um present participle. E dependendo de qual classificação gramatical ele está presente, ele vai ter um significado diferente. No gerund, o ing pode ter 3 significados. Ele pode ser um substantivo, ele pode ser um infinitivo, ou ele pode ser utilizado após preposições e tem o significado de infinitivo. Já no present participle, o ing, ele vai ter 2 usos. Ele pode ser utilizado como um gerúndio, que é o nosso gerúndio, ando, endo, indo, ou ele pode ser um adjetivo. Você está curioso para saber mais como é que funciona tudo isso? Então vem comigo que nesse vídeo eu te mostro. Se esse vídeo está sendo útil para você, então deixa um like aqui e me dá um feedback, mostra o que você achou. E também pode deixar suas sugestões para os próximos vídeos que você quer assistir. Oi, eu sou o Sup, professor e fundador da Sup English. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 5 usos com o ing. O primeiro uso pro ing, e é o mais conhecido de todos, é gerúndio. Mas professor, o que é gerúndio? Na língua portuguesa, gerúndio são as palavras terminadas em ando, endo e indo. Por exemplo, o verbo andar fica andando, o verbo comer fica comendo e o verbo ouvir fica ouvindo. No inglês também tem isso, só que eu não coloco ando, endo, indo ao final da palavra. Eu coloco ing. E para você saber se vai ter significado de ando, endo, indo, você precisa saber de uma estrutura. E como é que funciona essa estrutura? Qual é a estrutura para deixar o verbo no gerúndio? Essa estrutura é você colocar o verbo to be mais um verbo com o ing. Esse verbo com ing é o que a gente chama de present participle. E esse present participle, ele vai ter alguns tempos verbais, que são aqueles que a gente chama de continuous, que também recebe o nome de progressive. E o que é isso? São aqueles verbos que terminam com ing. Então, o que deixa a palavra no gerúndio é esse verbo to be mais o present participle, que é o past continuous, present continuous e o future continuous. Tá, professor? Então, dá um exemplo. Eu posso falar, I am teaching right now. Eu estou ensinando agora mesmo. Isso é o present continuous. Ou eu posso falar no passado. I was teaching. Eu estava ensinando. Ou eu posso falar no futuro. I will be teaching. Anota aí o que eu vou dizer agora, tá legal? Dica pra vocês. Para o verbo ser gerúndio, ele tem obrigatoriamente que ter o verbo to be mais o present participle. Entendeu? Um outro uso para o ing são os substantivos. Professor, mas o que é substantivo? Substantivos são coisas, seres, objetos. Por exemplo, natação, corrida. Na língua inglesa, quando a frase inicia com um verbo e esse verbo é o sujeito, ele tem que ter obrigatoriamente um ing, mas ele não vai significar ando, endo, indo. Ele vai ser um substantivo. Por exemplo, na frase Swimming is an important sport. Natação é um esporte importante. Natação é o nosso substantivo. Porém, algumas vezes, esse verbo não vai fazer sentido ser traduzido como um substantivo. Ele vai fazer mais sentido sendo traduzido como um infinitivo. Esse é o próximo tópico. Na língua inglesa, quando o sujeito da frase é o verbo, ele tem que vir obrigatoriamente com o ing. Mas esse ing não vai dar significado de ando, endo e indo para o verbo. Mas professor, calma aí, macho. Primeiro, o que é sujeito? Sujeito é aquele que faz ou que sofre a ação. Por exemplo, o menino se lascou. Quem foi que se lascou? O menino. Então o menino é o sujeito da oração. Quando a ação é o sujeito, essa ação tem que vir obrigatoriamente com o ing. Nesse caso, ele vai dar um significado de infinitivo. Por exemplo, na frase swimming is so good. Nadar é tão bom. Ou então na frase reading is a hobby. Ler é um hobby. Eating is so good. Comer é tão bom, tá vendo? Eu vou traduzir esse eating como comer. Comer é tão bom. Studying is so exhausting sometimes. Estudar é tão cansativo algumas vezes, entendeu? Tem outro caso que também vai ter esse sentido de infinitivo para a gente. E nesse caso ele vai ser utilizado com preposição. E esse é o nosso próximo tópico. Aí galera, se esse vídeo está sendo útil para você até aqui, então deixa um like, comenta aqui embaixo, me diz o que achou, tá bom? E se você tiver sugestões de vídeo, então comenta aqui também. Vamos continuar com a aula. No inglês, sempre que tem um verbo depois de uma preposição... Professor, o que é preposição? Preposição é aquelas palavras que ligam uma palavra a uma outra palavra. Por exemplo, em português, as preposições são de, da, do, por, para. Já em inglês, as preposições são for, at, in, without, entre muitas outras. Na língua inglesa, quando
tem um verbo depois de uma preposição, esse verbo obrigatoriamente tem que ter um ing. E esse verbo com ing vai aparecer pra gente como se tivesse um significado de infinitivo. Por exemplo, na frase, eu estou cansado de esperar. I'm tired of waiting. Não pode colocar um to depois da preposição. Tem que colocar um verbo já com ing. Eu não posso falar I'm tired of to wait. Tá errado. Eu tenho que colocar obrigatoriamente um ing depois do verbo. E tira esse to. Não existe esse to, tá legal? Se você falar para o americano I'm tired of to wait, não vai soar muito legal. Vai ficar um pouco estranho, entendeu? Então você tem que falar I'm tired of waiting. Eu estou cansado de esperar. Assim. Agora sim. Isso aqui é o correto. Isso aqui é o bonito. Uma outra frase. Essa é clássica. Thanks for watching this video. Obrigado por assistir a este vídeo. Um outro exemplo. Man, she's so good at cooking. O cara é tão bom em cozinhar. Aqui o at significa em. Mas professor, eu poderia falar she's so good in cooking? Não, não poderia. Por quê? Porque aqui se trata de uma habilidade. Por exemplo, he is good at teaching. Ele é bom em ensinar. He is good at playing. Ele é bom em jogar. Então sempre quando se trata de habilidade, você tem que colocar um at antes do verbo. Não pode colocar um in. Um outro uso pro ing é ele transformar um verbo em um adjetivo. Tá, mas como isso funciona? A gente está acostumado a tratar o adjetivo com um ed no final. Por exemplo, cansado, tired, exhausted, e por aí vai. Só que nem sempre você coloca um ed. Você também pode colocar um ing para ter o significado de um adjetivo. Por exemplo, na frase The work is so exhausting. O trabalho é tão exaustivo. Outro exemplo. You are a lovely person. Você é uma pessoa adorável. Então, pessoal, esses foram os 5 usos com o ing. Essas são as 5 regras. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha sido completamente útil para vocês, que vocês usem isso na vida de vocês, tá legal? E tem mais outros usos com o ing. Se vocês quiserem saber, então vocês deixem aí embaixo, dá um feedback e fala, que eu vou gravar mais vídeos para mostrar para vocês outras utilidades com o ing, tá bom? Tchau, até a próxima.